Boa noite. Vamos entrando. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Esperar o nosso convidado aparecer, Dr. Adolfo. Hoje faremos uma live para mostrar uma visão um pouco diferente, né? Sobre a fisiopatologia, sobre o tratamento de uma das principais patologias endócrinas que acomete as mulheres, causando inclusive infertilidade. Então vamos esperar aqui um pouquinho o meu convidado entrar. Sejam todos muito bem-vindos, vão entrando. Bora mandando os aviãozinhos para todo mundo poder assistir. Boa noite. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Espero que sim. Deixa eu ver se o meu convidado já entrou. Adolfo, se você estiver aí, me manda um sinalzinho. Então, pessoal, hoje é um dia muito feliz também para mim, que hoje eu acabei de receber os primeiros exemplares do meu livro, né? Que eu vou lançar sobre menopausa. O título do meu livro é Existe Vida Após a Menopausa, mostrando tudo aquilo que a mulher que enfrenta essa difícil virada para a menopausa pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida, para manter toda as suas características de mulher, sua sexualidade, sua inteligência, seus níveis hormonais. Ou seja, nesse meu livro a gente fala tudo aquilo que pode ser feito para que essa mulher permaneça tão mulher como ela sempre foi. Que isso não é o final de tudo, muito pelo contrário, para alguns pode inclusive ser o começo. Mas o tema da nossa live de hoje é justamente aqui, pronto, tá aqui. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de... Jorginho, Oi, boa cara, noite. Você queria se antecipar? orgulhoso, você viu? Orgulhoso do seu lançamento do seu livro, cara. Parabéns, que beleza, que coisa boa. Eu vou querer o meu autografado, viu? Pelo amor de Deus. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Foi um meu prazer velho. hoje quando chegaram os exemplares, que a gente vê assim, é quase um parto de um filho. Com certeza. É muito emocionante, né, cara? É muito bom. Aí eu acho legal, Jorge, perceber essa concretização do trabalho, né, cara? É um elemento material. Você criou aí um registro que ele fica. Mesmo quando a gente se vai, esses registros ficam, né? É verdade. Então é fantástico, cara. Eu fiquei feliz pra caramba, viu? De fato, muito feliz. E o pessoal está começando a entrar. E eu estava aqui, assim, ainda fazendo um preâmbulozinho até você chegar, porque justamente eu quis falar sobre a síndrome do ovário policístico, porque eu tenho certeza que é uma das patologias ginecológicas que, infelizmente, eu como ginecologista tenho que dizer isso, na grande maioria das vezes é resolvida muito melhor por colegas não ginecologistas. Para mim é uma decepção, a gente tenta mudar isso hoje com nossos alunos, hoje com as nossas mentorias, mas infelizmente boa parte dos ginecologistas ainda quer tratar a síndrome de ovário policístico com anticoncepcional. E o anticoncepcional, a única coisa que ele faz é regularizar o ciclo da paciente, mas ele não trata a doença. Ele não modifica a causa e nem vai estabelecer um padrão de cura para o grande problema da maioria delas, que é infertilidade. Porque ninguém que está tomando anticoncepcional engravida. É Então, assim, verdade. falar um pouco sobre a fisiopatologia, sobre a origem disso tudo, sobre alternativas à pílula anticoncepcional, para a gente conseguir colocar essa paciente de volta nos trilhos para que ela possa ter o ciclo regular, possa ovular e possa, mais ainda do que isso, se tornar mãe, se assim for o seu desejo, que é uma grande frustração. A gente que lida com a ginecologia, a mulher que não consegue ser mãe quando ela quer ser mãe. Então, eu acho que é uma patologia que é muito importante que a gente esclareça. E Eu essa visão concordo. integrativa, essa sua visão
ortomolecular, eu acho que é muito importante para que essa paciente consiga esse êxito. Então, por isso que eu quis que você participasse desse nosso bate-papo para nossos seguidores, para que a gente consiga fazer uma coisa que a gente gosta, que é levar informação, né? Porque, assim, é muito bom a gente conseguir o resultado no nosso consultório, mas eu fico feliz pra caramba quando eu vejo alguém que não consegue vir no consultório da gente e com as lives, com as dicas que a gente dá, consegue bons resultados. Isso é uma coisa tão satisfatória, né, Adolfo? Cara, isso é fantástico. Ó, Jorge, primeiro de tudo, ainda bem que foi você que falou, você que é gineco e falou aí, porque Não, eu falei porque eu infelizmente, nunca vi isso. A gente tem que enfrentar a realidade, não pode tapar o sol com a peneira. infelizmente é o que eu mais recebo lá, cara. As meninas, né? Com o. Eu gosto de falar assim, Jorginho, com o padrão hormonal da síndrome. Porque eu ainda vejo colegas dizerem que ela não tem ovário policístico porque não deu no ultrassom. E isso dói na minha alma. Eu sinto dor no profundidade da minha alma. Os hormônios estão todos alterados daquela forma que a gente já espera, no sentido mais androgênico. De repente ela tem um DHEA e um androstenediona lá em cima, o DHT lá em cima. Ah, mas não apareceu na ultrassom, não é ovário policístico, não. É doloroso, né, Jorge, ver isso. Só E a 30 gente. que vai aparecer. Pois é, e assim, e preferencialmente quando ela esteja totalmente em descontrole, né? Então, E se ela estiver usando a pílula aí que não aparece mesmo. não aparece mesmo. E aí vem aquela coisa, né, Jorginho? A pílula, ela inibe o ciclo. Se ela inibe o ciclo, não vai ter aquela produção hormonal, não vai ter todas as manifestações envolvidas. Ah, você tratou, que é essa parte mais engraçada, né, Jorge? O pessoal dizer que trata síndrome de ovário policístico com contraceptivo é engraçado, né? É eu jogar água no chão, depois passar o pano para enxugar e dizer que a água não caiu no chão. Não faz sentido. E aí tem uma coisa boa. Quando você fala da abordagem ortomolecular, e até como o pessoal hoje fala muito em integrativa, como a gente olha muito para metabolismo, e olha muito para controle dos picos insulínicos, aí é uma das vias, né, Jorge, que a gente tem para justamente começar a cuidar disso. Mas vai que eu não vou antecipar o tema, não. Deixa na tua mão. Não, eu quero que você fale mesmo. Hoje eu quero que você pode soltar o verbo. Eu sei Mas, que assim, hoje rapaz, a o gente vai cara é falar professor. de duas coisas que você gosta muito. Porque o ovário Vai. policístico tem tudo a ver com insulina e mitocôndria. Então, Perfeito. Aleluia, irmão! Oi, Jorge, você vê, né? É típico. Sua paciente ovário policístico, aquela bem característica, ela está em síndrome metabólica, né, Jorge? Ela está em síndrome metabólica. Então, o que acontece? Ela tem um desbalanço na relação insulínico-glicêmica. Ela produz muita insulina para lidar com aquela mesma quantidade de glicose que ela precisaria de uma quantidade bem menor de insulina. Eu não canso, Jorge, de receber paciente para mim, que aí quando faz a curva insulínica, ela me bate insulina de 120, 150. Uma coisa que, na pior das hipóteses, não era para passar de 56, no pico da curva. Então, essa paciente já está em síndrome metabólica, ela está justamente em falência de atividade mitocondrial. Muito bom. E a gente precisa focar em resgatar essa otimização metabólica dela. Porque senão, vamos para onde, Jorge? Vamos conseguir o quê? Né? e, e uma coisa que eu gosto muito, assim, é um tema que eu estudo bastante, que eu gosto muito do ovário policístico, e tem uns trabalhos mais novos, porque as pessoas, antigamente a gente achava que a infertilidade era só por causa da anovulação. Uhum. E hoje a gente sabe que tem um fator que é pau a pau com a anovulação, que é justamente a insuficiência do endométrio. É o endométrio que não responde. E esse endométrio não responde por quê? Por conta da resistência insulínica. Quando você tem mitocôndria falino, você tem mitocôndria falino no endométrio também. Aí essa Perfeito. mitocôndria do endométrio falida faz com que esse endométrio não espesse o que deveria para que ocorra a anidação. Então, grande parte Perfeito. da infertilidade é desse endométrio. E quantas pessoas, às vezes, ela já corrigiu a ovulação, está usando a metformina e tal, já corrigiu a ovulação, mas se a gente não melhorar essa mitocôndria para melhorar esse endométrio, ela não engravida. E, assim, quantas pacientes eu corrigi a mitocôndria e ela engravidou e tipo assim, teve uma marcante que eu recebi o resultado da semana passada. Eu tô me lembrando do caso dessa paciente, não vou falar o nome, é um paciente, Adolfo, que eu só atendi online. Ela mora no interior de Pernambuco.
na zona rural. A primeira consulta eu tomei um susto, estava ela e o marido sentados, os dois, um do lado do outro, na cadeira, na roça. Então, essa foi uma mulher que eu pude usar muito poucos recursos do ponto de vista dos ativos por uma condição financeira menos abastada. Mas a vontade dela de engravidar era tão grande que ela seguiu tudo a risco, que foi uma mulher que emagreceu 30 quilos sem análogo de Maravilha. GLP-1. Sem análogo de Maravilha. GLP-1. E Ah, nessa fase tema toda, para daqui a assim, pouco, tema para daqui a pouco, mas vai. quando eu liberei ela, 3 meses depois, na semana passada, porque eu não vou mostrar a mensagem dela, eu vou mostrar para você. Doutor Jorge, quero que o senhor me diga o que eu devo continuar ou não, porque eu tô grávida. Que beleza, cara. Melhor notícia, hein, Jorge? Poxa, quando a paciente alcança isso, cara, chega pra gente, e muitas vezes chega pra gente, né, Jorginho? Olha, me disseram já que não tem como eu conseguir. Eu vou ter que fazer fertilização, porque não tem jeito. Cara, eu perdi as contas de quantas pacientes, graças a Deus, nós conseguimos tirar desse estigma, justamente por elas terem disciplina, né? E economizar, né? Dá até vontade de falar assim, ó, o que você ia O povo da gastar firma lá. não gosta muito da gente, não, porque dá prejuízo para eles. Pô, é verdade. Falou, Jorge, faz assim, ó. O que você ia gastar lá, você deposita metade, vou te dar o Pix. Porque a economia enorme que a gente acaba proporcionando para paciente. Isso deixa qualquer um feliz demais, né? Eu também fico rindo à toa, Jorginho. Quando paciente minha chega desse jeito, e aí vai, faz o trabalho certinho, lembrando que depende da conduta delas, né? A gente pode dar ouro em pó, cápsula de platina, que se não fizer as coisas certinho, não vai para 70% do lugar. resultado é ela. Não tem para ser como ser diferente, né, Jorge? Não tem como ser diferente. Você vê, você falou sobre uma questão estrutural, né? Vamos lá. A paciente de SOP tem uma, vamos chamar de insuficiência endometrial, sei lá, vamos chamar assim, né? Não tem espessamento suficiente. Beleza, isso é estrutural. Isso depende de toda a conduta que a gente for determinar, isso depende também da nutrição. Então, se ela não estabelecer uma alimentação adequada, continuar forçando essa insulina para cima e derrotando essas mitocôndrias, e não tiver um aporte nutricional bom de proteína e de gordura animal, nada vai para lugar nenhum. Lembrando, pessoal, que proteína animal e proteína vegetal são coisas diferentes e que gordura animal e gordura vegetal também são coisas diferentes. Ai, ai, viu, Jorge? A gente vai arranjar um bocado de inimigo falando esses negócios. Mas assim, ó, todo mundo, todas as pacientes que me perguntam, seguidora, muitas fazem assim, doutor Jorge, eu tenho SOP, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Corrigir o intestino. Vários trabalhos, não são 2 nem 3, não. Eu para fazer a minha última aula de SOP, eu perdi a conta de quantos trabalhos, e uma das coisas que eu mais li foi desbiose, inclusive mostrando cepas características de pacientes com SOP. E todos esses trabalhos são unânimes em sugerir que o início do ovário policístico está no intestino, nessa desbiose, que vai levar à resistência insulínica, que vai levar à resistência do receptor de insulina na hipófise, que isso vai aumentar o LH, que vai fazer o hiperandrogenismo e aí A desenrolar confusão toda da toda é síndrome. instalada. Então, sem a mudança do intestino, sem a mudança na alimentação que você falou, é impossível corrigir. É Não impossível. tem como chegar. Você tem toda a razão. Você vê, você fala sobre desbiose, sobre uma promoção de neuroinflamação, querendo ou não, acaba sendo isso. Sim. Ao mesmo tempo que a gente vai ter uma glicotoxicidade pancreática, e que além de fazer hiperprodução de insulina, também vai ser lesiva para as células beta, de forma direta, porque célula beta não tem Aumenta o filtro risco para a de glicose. diabetes, né? E aumenta o risco de diabetes, que é uma coisa que comumente acontecia, né? As pacientes de SOP se tornavam Estavam diabetes diabéticas. tipo 2. Hoje, graças a Deus, a gente consegue evitar muito isso, né? Mas infelizmente as que não têm esse tipo de assistência ainda correm nesse caminho, né? E ao mesmo tempo o hiperinsulinismo, alterando a conversão dos esteroides, fazendo com que você tenha hiperatividade de uma enzima específica que leva justamente para o lado androgênico, aí todas aquelas características do pelinho no rosto, do pelinho no braço, da configuração corporal diferenciada, né, Jorge? Aquela paciente de SOP clássica, você No vê ela arriar das entrando. malas, a paciente clássica, ela senta, você diz, é só. É só. Ô, Jorge, sabe o que acontece engraçado lá no consultório?
é que eu sou clínico, né? Eu sou generalista. As pacientes não te chamam de bruxo, não? Que você não Às deixa ela vezes, falar nada, você já diz assim, ó, você sente isso, você não dorme, seu intestino é ruim, não sei o quê. Aí ela olha pra você com a cara assim, como é que você se ela tiver com o sabe? marido, ela diz assim, você contou pra ele antes? Pois é. Ou então, Jorge, chega assim e faz. Eu falo, você tem ovário policístico, né? Não, nunca tive esse diagnóstico, não. Aí eu falo, olha, provavelmente você tem. Aí, Jorge, vem essa hora da confusão, viu? Que ainda bem que você falou primeiro. Não, meu gineco disse que eu não tenho, não. Aí começa o trabalho e a gente acaba demonstrando por A mais B que tem, né? Que tem. E assim, viu, Jorge, uma coisa engraçada? A paciente de SOP de verdade, né? Ela tem uns comportamentos próprios, até pelo hiperandrogenismo. E isso traz algumas vantagens para ela. Nem tudo é ruim. Ela é mais firme nas suas ações, ela é mais decidida, ela costuma ter uma libido melhor, ou pelo menos uma resposta ao estímulo sexual melhorada, até pelo próprio DHT aumentado. Então, ela tem algumas características que podem ser boas. Então eu falo para as meninas, viu, Jorginho, assim, ó, vamos regular você para você poder ficar só com a parte boa. Justamente. Ela tem o SHBG mais baixo, né? Porque a insulina faz isso, então ela tem a testosterona livre, não só a testosterona total, como a testosterona livre melhor. Por Exata isso, melhor. a doutora Simar falava muito isso. Meu filho, essas atletas que ganham tudo assim, todas têm SOP. Só que têm uma boa alimentação, fazem muita atividade física e aproveitam, justamente você falou, a parte boa do SOP. A parte boa do SOP. E você vai ver logo, né, Jorginho? Em geral, o quadril é um pouquinho mais estreito, a mama é um Sim. pouquinho mais volumosa, né? Tem um pouco mais de A tórax. gordura é mais do lado, é raro ela aumentar a barriga Exatamente. pra frente. Ela aumenta no lado no Do culote. lado. É isso aí. E aí fica essa coisa que a gente que está acostumado, olha, já o paciente chegou no consultório andando, eu já estou pensando, olha, pô, talvez seja, a gente já vai conversando e faz aí o que você falou, né, Jorge? Começa a falar antes as coisas e vem essa coisa. Poxa, como é que você sabe? Isso é muito bacana. Agora, Jorginho, uma coisa. Tá bom. SOP, síndrome metabólica, a gente sabe que essas coisas estão relacionadas, e o uso da metformina, que a gente vê acontecer bastante, e que eu não tenho nada contra, tem momentos para a gente usar sim, Sim. né? Tem momentos para a gente usar sim. Lembrando que se não tiver alteração alimentar, não adianta nada. Mas o que mais, né, Jorginho? Que eu sei que você gosta de um piquenogenol, eu sei que você gosta de um resveratrol, eu sei que você gosta de um inositol, entendeu? De um Sim. milinositol. Sim, eu gosto do inositol, gosto do magnésio, porque assim, não tem como você melhorar a resistência insulínica sem magnésio. Perfeito. Não Vitamina dá, não D, tem não só que vitamina D. vitamina D é imprescindível. Aliás, qualquer doença metabólica, né? Resistência insulínica e vitamina D não tem pra onde correr. Você vai olhar paciente de SOP, a vitamina D tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Aí você vê, né, Jorge? Vitamina D é importante para tudo. Eu não consigo achar uma situação que a vitamina D não seja importante, Eu roubei porque uma uma fala coisa. uma vez de uma live sua e botei na minha aula. Eu falo para meus alunos como se fosse minha, mas eu não tenho nenhuma vergonha de confessar que é sua. Que você falou: se o cálcio é o mineral mais importante, que regula tudo e a vitamina D regula o cálcio, como é que ela não pode ser importante para tudo? É tudo que é bom, a gente tem que aproveitar mesmo. Não tenho Você vergonha de dizer pode! que foi Para mim é sua, uma mas que eu honra! já roubei, já falei muito, já roubei. Para mim é uma honra, Jorginho! Você sabe o que acontece? Uma coisa engraçada é que lá na pós-graduação da Católica, a gente fez um curso para os meninos bem da base. Então, por exemplo, a primeira aula que eles tiveram comigo foi uma aula sobre química básica, falar sobre valência, Se eu cara. interromper você só um segundo. Pessoal, a gente vai responder todas as perguntas. Eu só vou pedir um favor. Eu e ele não temos. Nenhum dos dois sabe ficar prestar atenção nisso aqui, porque a gente Não conversa e vai dá. falando. Mandem nessa interrogaçãozinha que depois fica fácil de eu achar a pergunta de vocês. Por Porque, assim, sempre favor. é a live que tem uma pessoa que é mais que pergunta e tudo, e tem os outros que conversam e são mais relaxados. Dessa live, Aqui a os gente dois vai são bater relaxados. papo. Então, por favor, faça a perguntinha da interrogação, senão depois a gente se perde completamente. É isso aí, bem, bem lembrado. Mas aí, Jorginho, a gente começou ali por química básica, falando sobre valência, ligação química, e eu dei para os meninos uma aula inteira de citologia. E quando você dá aula de citologia, a gente vai ver, Jorge, que tudo dentro da célula se locomove conectado de alguma forma a filamentos intermediários ou microtúbulos, ou aqueles filamentos de actina.
E tudo é movimento. Uma coisa que eu gosto de lembrar aos meninos é o seguinte, dentro do nosso corpo as coisas não se movem igual o Globo Repórter, não parece umas naves espaciais voando, não. Tudo se move conectado a proteínas que são as proteínas da linha da miosina, né? Da família da miosina, que vão carregando aquilo conectado ali nos microtúbulos, nos filamentos de actina. Então, esse movimento é movimento. Se é movimento, depende de duas coisas. Depende de Cálcio. energia, fosfato e cálcio. Porque é uma coisa que o pessoal tem que saber, e aí para vocês que estão assistindo, pessoal, independente de serem profissionais da área ou estudantes da área, todo o movimento que acontece no seu corpo de forma voluntária depende de cálcio. E os involuntários também, ou seja, todo o movimento do seu corpo depende de cálcio. Quem dá o drive do cálcio, quem coordena para onde ele vai, a principal player é a vitamina D. E que para fazer isso com perfeição depende do magnésio, da vitamina K2, da B2, da B5, do boro, mas assim, vamos ficar D, No básico, né? K2 e magnésio. Vamos ficar no básico. Então, se o drive do cálcio depende dessas três coisas, absolutamente tudo depende dessas três Isso. coisas, né? Então é isso. Ah, ô Jorge, fiquei feliz que você pegou essa fala. Fiquei feliz, cara, porque isso é um negócio, é muito bacana, Jorginho, porque eu vejo o pessoal às vezes discutir as coisas muito preocupado com a ponta. Então é assim, aqueles milhares de estudos comparando relações disso com aquilo, daquilo com aquilo outro, na ponta do sistema. Só que aí eu falo, pessoal, bora voltar lá para a base do sistema? O que tem lá na base do sistema? Aí você volta, 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 até onde você consegue voltar? E quando eu cheguei lá no fundo, lá no iniciozinho do sistema, o que eu encontrei? Exatamente o que eu acabei de falar. E aí eu fiquei feliz que você aproveitou. E assim, eu gosto muito de estudar também a parte básica, porque assim, ó, quando você sabe o básico, nada mais é novidade para você. Porque se você for Perfeito. olhar todos os estudos mais novos que saem, sai uma novidade. Se você for ver, chamar para o básico, que é o que você acabou de falar, tá tudo lá. Ah, Era tudo até dedutível, né, Jorge? tá tudo lá. Tá tudo lá. Então, se você sabe o básico, se você entende de fisiologia, você não precisa saber nem o nome da doença. Eu não quero nem saber o que. Não, qual é o seu diagnóstico? Esqueça. Qual é a alteração que você tem? É metabólica? Eu vou resolver isso. O que vai resolver tudo? Eu vou resolver Perfeito. essa alteração metabólica aí. Se você tem lúpus, resolve. Se você tem artrite reumatoide, resolve. Se você tem SOP, resolve. Se você tem endometriose, resolve. Eu vou resolver é o problema, a causa. Então, eu hoje estou me desapegando dessas coisas, entendeu? Então, mas o paciente gosta muito do rótulo, porque o povo, a medicina tradicional aprendeu a carimbar o povo, né? Você tem tal Aprendeu a coisa. carimbar. É isso Então, mesmo. para não brigar até com os colegas e dizer assim, o seu gineco diz que você não tem SOP. Não, você não tem SOP, você tem alterações metabólicas. E a Pronto. causa disso é resistência insulínica, que vai levar um pouco de infertilidade, insurtismo e tudo, mas a gente não precisa dizer que é SOP. Rapaz, você tá bem. Gostei dessa, viu? Essa tá uma vaselina danada. Gostei. Você sabe aquele cara do Instagram que me pergunta qual é a sua profissão? Eu sou um arquivador de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, é o cara que guardava um cartão. Então ele quis pegar Almoxarifado, o nome qualquer grande coisa. da zoa para dizer que era um consertador de celular. Eu tô quase assim. Mas eu tô Eu não achando participo mais com ótimo. ninguém. Oi, Jorge, você quer ver uma coisa que a gente concorda perfeitamente? Eu também não gosto de rótulo diagnóstico. Porque você vê, né? Rótulo diagnóstico ele é charmoso. Mas se a gente lembrar de quando a gente estudou diagnóstico diferencial, onde é que você chegava sempre, Jorginho? Você chegava nas três melhores hipóteses. Era isso. Aí Uhum. você escolhia das três a que lhe parecia a melhor para o conjunto de sinais e sintomas que você tinha. Qual é o grau de certeza plena que a gente tem nisso, Jorge? Isso era uma das coisas que mais me deixava angustiado. A mim Porque também. se você fosse um cara estudioso ou enrolão, na prova você nunca errava, porque com aquela tríade de sintomas, de repente você botava 10 hipóteses diagnósticas. Como é que você erra desse jeito? Não erra nunca. Como é que alguém vai te censurar? É possível, né? Desde que fosse plausível. Então ninguém poderia te censurar. Aí quando você faz o diagnóstico da alteração, qual é a alteração que ele tem? É metabólica? Qual é a alteração que ele tem? Pronto, você esquece isso. Você resolve o que ele tem e acabou.
É por isso Seja que eu lá qual for o prefiro nome da doença, falar, eu tenho que ficar Jorginho, não boa. precisa, é por isso que eu prefiro falar sempre diagnóstico descritivo, né? Porque uma coisa que eu converso às vezes com os alunos é o seguinte: você recebe um paciente com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Se você engolir isso, seu raciocínio clínico faz isso, ó, você já restringiu. Então você não pode engolir isso. Eu sei que você não engole, eu também não. O que que acontece? O paciente vem, ah, não, doutor, porque eu sou diabético. Eu, por quê? Quem foi que te disse que você é diabético? Ah, não, porque o médico disse que eu sou eu. Tá, tá bom. Então vamos vir investigar como é que você tá, o que que você tem. Não estou desfazendo o diagnóstico do colega. Eu quero ter o meu entendimento daquele diagnóstico ali, mas sem o rótulo, como você falou, pelas alterações metabólicas. Eu quero fazer aquela investigação fisiológica, e é por isso, né, Jorge, que a gente acaba pedindo a quantidade de exames um pouco maior, porque a gente está tentando entender as alças metabólicas, como elas funcionam, e não apenas encontrar uma doença, Mas é né? isso, porque se você restringe disso, é diabetes tipo 2, você vai pedir isso aqui de exame só. E aí você vai deixar de fora um monte de alteração que ele já está tendo por conta da síndrome metabólica, que você poderia corrigir e evitar sequelas e aparecimento de outras doenças. Porque o que é que as doenças metabólicas têm em comum, além de começar no intestino? De uma puxar a outra. É uma ciranda. Elas dão as mãos e começam a dançar. Aí E é a aquela gente se história que você lasca. sabe quem foi primeiro, se o ovo ou se a galinha. E que no fim das contas, né, Jorge, nem importa tanto, porque você falou uma coisa muito boa aqui mais cedo, um pouquinho. Fala, Gustavão! Que você falou assim: a gente sabe as alterações metabólicas, a gente organiza as alterações metabólicas, tudo que vem dali se resolve. Né? É como a gente falou, é correr pela base, é trabalhar pela base. Então, vamos lá, eu vou pegar a chapa do carro, eu vou só ali no lugarzinho que teve a ferrugemzinha e vou ali corrijo. Ou eu vou ver por que está criando essa ferrugem, vou lá trabalhar em cima de uma forma de evitar que aquilo aconteça, e aí vou impedir que aquilo possa acontecer e depois eu vou cuidar do detalhe. Né? Então tem que ser assim. E na SOP não é diferente, né, Jorge? Não é diferente. Porque eu acho engraçado outra coisa. Ah, a paciente tem SOP e a paciente está com uma dificuldade de engravidar. Tá bom. Aí eu vou focar na capacidade fértil. Gente, você está focando na ponta. Tem o tanto de coisas antes para você cuidar. E começando sempre por onde, como você bem coloca, pelo intestino, pela alimentação, pela base metabólica. Então não dá, Jorge. Ou a gente realmente busca isso, e é por isso que é tão importante a gente estabelecer mesmo nossos cursos, nossas mentorias, nossas coisas, ou a gente vai continuar com essa patinação no mesmo lugar, e as meninas sofrendo. Ô, Jorge, eu já recebi paciente que já tinha feito 4 FIV. Repara, o paciente já tinha feito 4, já tinha gastado uma baba. Vamos combinar que aí já foi um carro muito bom, tá? Foi quase um 100 conto, no mínimo. Exatamente, quase 100 conto foi embora aí. Um carro bom. Aí o que que acontece? A paciente chega para mim e você identifica, Jorge, como a gente já falou, quase que imediatamente, que ela tem essas alterações metabólicas e hormonais de base que a gente vai chamar ou não de SOP, mas que tem essa base, né? Estou usando já a sua mesma forma vasilínica de falar, que eu gostei bastante. É, A paciente começou a cuidar, Jorginho, e engravidou naturalmente. mas é isso. Ela não tem diagnóstico. Duas vezes, Ódio, Jorge. que eu tenha mais ódio na ginecologia do que infertilidade sem causa aparente. Diga Ah, assim, peraí. infertilidade diante de alguém que é cego, mas sem causa aparente, pelo amor de Deus. Pô, é É isso. complicado. Isso que a gente vê. Primeiro, o que é que acontece? Não engravidar, as pessoas precisam entender. Eu, como ginecologista, que estudei isso a minha vida toda, não engravidar, às vezes, é uma proteção para a mulher. Porque ela está tão esculhambada do ponto de vista metabólico que a gravidez ia ser devastador para a saúde dela. Então, como é que Fantástico. o nosso organismo trabalha? Toda vez que a mulher tem uma doença autoimune, uma doença metabólica, ela tem down regulation do receptor de progesterona. E o nome do hormônio é progesterona, por quê? Porque é pró-gravidez. É o hormônio fundamental para a mulher engravidar. Então, a maioria dessas doenças de predominância estrogênica, ela tem excesso de estrogênio ou, às vezes, nem tanto. Às vezes é a relação estrogênio-progesterona que está desbalanceada, é muito pouca progesterona. Então, ou muito pouca resposta, porque ela tem pouco receptor.
É o que acontece, por exemplo, em paciente de endometriose. É o que acontece com paciente de qualquer doença autoimune e de síndrome metabólica. Porque se ela está com obesidade, com resistência à insulina e tudo, uma gravidez naquele momento pode ser devastador para a saúde dela. Então, isso é um mecanismo de defesa. Não engravidar naquele momento ali, é isso que as pessoas não entendem. Eu queria que os meus colegas de especialidade entendessem que você tem as patologias que causam infertilidade, mas essas de causa, sem causa aparente, muitas vezes é um mecanismo de defesa, porque ela está metabolicamente totalmente desregulada e uma gravidez ia ser devastador para a saúde. Aí, a partir do Perfeito, cara. momento que você corrige as irregularidades metabólicas, o que vai acontecer? Voltam os receptores, as coisas se encaixam e ela engravida. Porque, na realidade, ela não tinha fertilidade. O corpo dela só estava protegendo ela de uma gravidez que, naquele momento, para ela ia ser muito ruim. Cara, isso é lindo. E isso significa o quê? Ela não precisava ter colocado 16 mil reais na FIV. Porque não ia funcionar de nenhum jeito. Esse é o ponto, sabe, Jorge? E assim, por favor, ninguém me entenda mal. Eu acho medicina da reprodução fantástica. Eu acho fantástico, tá? Na verdade, eu acho uma evolução Você sem conseguir tamanho. um mecanismo de alguém que não consegue engravidar é maravilhoso. Maravilhoso. Tem Mas indicação, sim, mas como tudo na medicina, ultimamente, está tendo muita hiperindicação, como, por exemplo, tem cirurgia bariátrica, como, por exemplo, tem em uso de análogo do GLP-1. É porque as pessoas, normalmente, o que é que está acontecendo? Querem um caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil em medicina? Você criar um protocolo. Ou seja, você tem tal coisa, você faz tal coisa. Você tem tal coisa, você faz tal coisa. Ou seja, tem isso, você faz isso e acabou. E não é faz assim. igual para todo mundo. Não Faz igual pode para ser todo mundo. assim. É. Não Não, pode. Jorge, você vê. E tem um detalhe importante aí. Ah, as pessoas querem tudo rápido, são imediatistas. Tá bom. Só que a nossa função é ensinar elas que assim não dá. Então, o que acontece? O mal é o colega que se dobra e, por causa de não querer perder o paciente, não querer perder a oportunidade de faturar aquela graninha, ele vai, como é que diz, Jorge, entregar o que o paciente pediu. Eu falo, sério? Então tá bom. Então vou fazer assim, o paciente que está se sentindo sem energia, que está assim muito apático, vamos dar para ele pó de cocaína para ele cheirar então, que ele vai ficar super alegre, né? Olha que solução bacana, Jorge, tá vendo que medicina bonita? Porra, não é assim. E olha que isso já foi feito, viu, pessoal? O que eu falei aqui agora de forma anedótica, lá na década de 40, se não me engano, isso existia, tá? Não tô falando só uma loucura, não. Mas o que eu quero dizer, você vai entregar o que o Muitas paciente drogas precisa. foram medicações Exatamente, que as não deram certo anfetaminas e viraram mesmo. drogas ilícitas Exato. com outros objetivos, né? Não, os Estados Unidos, muito tempo, dava anfetamina para as crianças para poder estudar melhor. Isso aí, isso foi isso é histórico, isso não é opinião nem de Adolfo nem de Jorge. Mas o que eu digo, vou dar o que o paciente pediu? Será? Porque é aquela coisa, o paciente chega para a gente, né, Jorginho? Ali naquele binômio, quem ignora a técnica é o paciente. Né? A gente está ali como consultor, então ele vem fazer essa consultoria, né? Na forma de uma consulta, tá bom? Então a minha obrigação, a sua obrigação é a gente esclarecê-lo. Ah, não, doutor Jorge, mas eu preciso perder 15 quilos em um mês porque eu vou ser madrinha de casamento mês que vem. Manda adiar o casamento, filho. Ou então, escolher outra madrinha. Ou pega outro vestido. Pega outro Ou vestido. então, vamos fazer assim, ó, bora tentar, mas não vou lhe garantir nada não e não vou lhe dar um monte de maluquice Não. para poder garantir isso, né? Então é importante demais isso, Jorge, porque eu identifico muito essas falhas de conduta e a gente fica parecendo que somos dois velhos chato, porque a gente não quer que os guri novinhos se deem bem. E não é nada disso. A gente está tentando restabelecer um comportamento médico, uma abordagem médica que seja ética no Se sentido nossa pleno. intenção fosse essa, a gente não fazia curso e não ensinava do jeito que a gente faz de verdade, não dava o pulo do gato, que é o que a gente faz. Eu não escondo o jogo, meus alunos sabem disso, eu ensino como eu faço. Eu deixo, tem aluno que atende comigo no meu lado no consultório e vê como eu faço na prática. Então, assim, não tenho esse problema. E se ele fizer mais sucesso e ganhar mais dinheiro, que maravilha. Eu Ótimo, contribuí vou de ficar alguma maneira. orgulhoso. Já passei dessa fase, já sei que não vou ficar rico, mas quero deixar esse legado de fazer a coisa certa, de ver os resultados acontecerem. É o que eu digo para a Luciana, minha esposa que trabalha comigo. Ela fala assim: a sua vaidade é de ver que o paciente ficou bom.
Não vou mentir, não. Essa é a minha vaidade. É a É ver melhor de alguém que todas. chegou assim, estraçalhado, e passa um período e sai uma pessoa transformada. Isso me envaidece. O resto, hoje em dia, Ah, não, é não bom faz demais, né, Jorge? É como você muito bom. falou. Além E do eu já paciente, é quando alguém fala com a gente na internet, fala assim: olha, assisti sua live, vi sua postagem, segui o que você falou, me fez bem assim, assim, assim. Pô, gente, não tem nada melhor do que a gente ver esses resultados. eu já perdi as contas de quanto paciente chega para mim e se chateia, alguns nem voltam, porque chega para mim porque vem botar implante. Mas, e quem decide sou eu. Eu digo assim, ó, se eu for botar o implante na senhora, para mim ia ser ótimo, que ia engordar minha conta, mas para a senhora ia ser péssimo, não é o momento. Primeiro a gente tem que resolver isso. Lá na frente eu acho que talvez até seja muito bom, mas não agora. Aí muitas entendem e ficam bem, mas muitas ficam chateadas. Teve uma paciente, às vezes, de São Paulo, que ela falou para a amiga que me indicou, você me indicou para aquele médico, eu fui lá para ele botar meu implante, ele não quis botar, disse que primeiro eu tinha que emagrecer, agora eu queria botar meu implante para emagrecer. Mas é porque é isso, porque tem gente que sai falando maluquice de chip da beleza, chip do bem-estar, chip da loucura, de sei lá o quê, e a paciente acha que ela vai botar o implante e não vai precisar fazer mais nada, vai comer tudo, não vai fazer atividade física, não vai regularizar mais nada, e o implante vai resolver. O implante não resolve nada sozinho, ele pode ser um facilitador quando colocado na dose certa, a coisa certa no momento certo. Mas pode Perfeito. ser um dificultador também se isso tudo não seguir a ordem. E que, infelizmente, não é sempre que se segue, né, Jorge? Porque é aquela coisa, cara. A gente estuda isso pra caramba, você é especialista no assunto. Eu estudo isso de curioso porque eu venho de um tempo onde quase ninguém fazia nada disso também. Então a gente tinha que, na curiosidade, meter a cara. A turma quer fazer um curso de um final de semana e tá sabendo tudo de tudo e é complicado. Então eu falo sempre, pessoal, bora ter mais humildade aí. Porque eu acho engraçado, Jorge, quantas vezes a gente oferece até para o mais jovem. Poxa, olha, se você quiser tirar dúvida, fala comigo. Se quiser ajuda aí para orientação como fazer, fala comigo, te ajudo e tal. E tem aqueles que entram em contato, tem aqueles que conversam, que a gente ensina até de graça, né, Jorge? Quantas vezes acontece de colega entrar em contato, me conta o caso, tal, a gente conversa, abre uma chamada de vídeo, bora fazer a prescrição. Isso faz parte desse legado que você coloca. Sim. Agora tem aquela outra turma que não, né? A boçalidade não deixa. Então, não é capaz de pedir uma ajuda ou de entender que a gente tá tendo os cabelinhos brancos porque a gente já tem um tempo aqui fazendo as coisas que a gente pode ajudar, né? E Já errou aí um bocado nisso, lá atrás, já ó, aprenderam. já deu muita cabeçada, né? Porque também, do tempo que a gente foi fazendo as coisas, não tinha tanta gente para ensinar a gente, Não né? tinha, não tinha. Não, Jorginho, eu fico lembrando, cara, 20 anos E atrás, eu já eu ontem trabalhando com estava ortomolegia. tendo uma conversa justamente disso, assim. Eu falando para a Manuela, né, que é uma pessoa que eu tenho uma empatia muito grande, que a gente tem vários projetos juntos, e eu falando, ela mostrando como vários colegas inclusive experientes, que volta e meia tiram dúvidas comigo, e eu dizendo assim, eu perdi o chefe muito cedo, hoje eu tenho pouca gente, eu não tenho com quem eu tirar minha dúvida. Ela fala assim, e ele que não teve ninguém antes? Então, se prepare que você chegou mais cedo nesse posto de você tirar a dúvida, e esse que você tira a dúvida vai tirar de outro, tirar de outro. E é isso que a gente deixa, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é que, infelizmente, medicina ficou como direito, com milhões de faculdades, e sem demérito nenhum para nada, mas essa multiplicação não foi com qualidade. E aí, hoje, a formação do médico é cada vez mais precária e ele precisa cada vez mais fazer cursinhos extras e tal. E o que a gente percebe, e é isso que eu tenho medo, Adolfo, é diferente, por exemplo, de alguém experiente, por exemplo. A gente com mais de 20 anos de formado, com 15, 20 anos de formado, você vai fazer um curso de um final de semana, você vai separar o joio do trigo. Você sabe que às vezes aquele cara é muito bom de teoria, mas ele não tem Você experiência na já tem prática. base, né, E Jorge? Você já aquilo que tem ele falou base. no mundo real é diferente. Mas o que a gente vê hoje é os meninos que não fazem residência, nada, acabou de sair da faculdade e se mete num curso desse, que às vezes com um cara que tem até conhecimento teórico, mas não tem experiência prática, e o que acontece? Ouve tudo que o cara vomitou, não quer nem saber se aquilo é verdade ou não. Na segunda-feira já sai fazendo com o paciente. E aí ele sai prescrevendo, às vezes, uma droga que ele não sabe nem qual é o efeito colateral dela.
E aí, Às quando vezes vem não, falar né, comigo, Jorge? me diga Toda uma coisa, hora. você sabia que isso que você está usando tem interação com tal coisa? Por exemplo, análogo de GLP-1, que eu vejo muita gente usando. Você sabia que essa sua paciente teve um tumor papilífero tireoide? Você sabia que isso é uma contraindicação? Cara, é contraindicação? Como é que você usa uma droga que você não sabe? Você só sabe por que ela serve? Você não sabe por que ela não serve? E nem sabe para que ela Normalmente, eu serve, era porque alguém uma acha que é vez que brincava, emagrecedor, eu né? via tudo para que não serve, para depois saber para que serve. Para que serve é mais fácil. Exatamente. Normalmente É. tem muito mais coisa que complica do que resolve. Eu concordo com você, mas pior, Jorge, não sabe nem para que serve de fato. Porque acha que é uma droga emagrecedora. Aí eu falo, gente, tem umas truncagens na informação. Você vê, por exemplo, o Saxenda foi aprovado para uso em obesidade, tá? Você vai usar com todo paciente obeso? De preferência, não. Por que de preferência não? Tem um monte de interações, como você falou. Tem uma série de efeitos colaterais que são bem ruinzinhos de trabalhar. E aí tem um detalhe, não educa, né, Jorge? Não educa. O paciente emagrece sob efeito supressor, qualquer supressor, aí vale para qualquer um. Se você não souber entrar e sair, e não tiver um trabalho de dietoterapia feito de forma muito, muito habilidosa, quando tirar esse remédio, ele vai querer comer a mesa, a parede, a porta, tudo. Então, é aquela coisa, Jorge, sabe de vender ilusão? É vender ilusão. Você vai para aquele fulano de tal, que você vai receber aquele pacote que sua vizinha, sua mãe, seu tio, sua avó receberam igual, e aí você vai emagrecer porque você vai perder peso. Já vem outro erro, né? Achar que emagrecer e perder peso são a mesma coisa. E aí você vai, perde aquele negócio todo, meu Deus, sente um monte de coisa, mas não, faz parte, né? E aí sente tudo aquilo, aí eu falo, certo, quando chegar lá no fim, você vai fazer o quê? O que acaba acontecendo em geral é o quê? A reengorda e a É, frustração. que é, inclusive, fisiológico, né? O efeito sanfona é algo que é fisiológico, o nosso corpo quer trazer. Tanto que, É, assim, no curso de emagrecimento, que eu dei, que foi um curso até para mulheres em menopausa, que eu dei para os alunos, eu digo a eles o seguinte: primeiro, eu criei um checklist de tudo que pode estar gerando aquele ganho de peso. Porque se você não corrigir a causa, depois que você. Tem remédio que você tem que usar às vezes, tem paciente que precisa do remédio, não está condenando o remédio exato. para ser usado, Também não, adoro. não é nada contra nada, e o uso É, muito desses remédios. Mas a gente é contra o uso indiscriminado, é completamente diferente. Então, exato. se você não corrigir a causa e só tratar a consequência, que é o ganho de peso, o que vai acontecer? Depois que você parar o remédio, ela vai voltar tudo. Então, Perfeito. você tem que fazer. Não existe emagrecimento contínuo, primeiro, sem corrigir o intestino, sem mudar a dieta, sem mudar hábito de vida. O hábito de vida Perfeito. sozinho pode não ser suficiente no início, mas ele é condição sine qua non para que aconteça. Então, Perfeito. assim, Perfeito. essa é a primeira coisa. E é o que eu digo para o meu paciente. Quanto É, mais é a rápido primeira e a você mais importante. normalidade, às vezes mais recursos a gente vai ter que usar. Mas depois que a gente trouxer você para a normalidade, a gente tem que fazer de tudo para que o seu estilo de vida seja o seu remédio de manutenção. Eu falo assim, seu estilo de vida, sua dieta, atividade física, o mantenedor, o seu remédio que vai manter você no peso ou você saudável, seja lá qual for o outro problema que não seja obesidade. Porque o estilo de vida é o maior gerador de saúde. Não tem outra coisa que seja igual. Infelizmente, é o mais difícil de se manter. Você trouxe a conversa para um ponto que eu gosto um bocado. Porque você trouxe a conversa para responsabilidade e você trouxe a conversa para protagonismo. Realmente, estilo de vida é a parte mais difícil. E a parte que depende quase que totalmente do próprio paciente. É aquela hora, né, Jorge, que você chama a atenção e fala assim: olha, preciso de você. Porque se você não fizer, não vai chegar. A gente não tem como prescrever uma mudança de estilo de vida em cápsula. Ou a É, pessoa resolve fazer ou não. E não tem resolve exercício fazer, em gel, não tem não tem, não corrida em tem, clutch. não tem. Então, se não fizer, não vai. Isso é muito importante hoje, porque hoje eu vejo a coisa chegar ao cúmulo de se dizer assim, não, sua obesidade é crônica, então você vai usar análogo de LP1 pro resto da vida. Ô Jorge, é difícil ver essas coisas. Sabe, assim, se o paciente é um diabético, ele vai usar aquilo o resto da vida, porque ele realmente teve uma falência aí quase plena da relação insulínico-glicêmica dele, eu até entendo. Mas caramba, então eu vou vender para o meu paciente a ideia de que ele tem que tomar aquele remédio para sempre para não engordar de novo, porque aquilo fica fazendo supressão de apetite nele?
É sério isso, cara. É complicado. É tirar do paciente, inclusive, a responsabilidade Eu não sobre a conheço saúde dele. nenhuma doença que faça as células oxíticas, as células intestinais pararem de produzir GLP-1 pro resto da vida. Não conheço. Ela para enquanto você tem desbiose, enquanto você está inflamado. Se você resolve isso, ela volta a produzir e esse GLP-1 que você produz no seu intestino é de graça. Você produz o mesmo hormônio que está na seringuinha lá, você produz no seu intestino. É diferente de insulina. Insulina não. Tem doenças que fazem com que o pâncreas pare para o resto da vida de produzir a insulina. É Aí não tem jeito. diferente. É como a menopausa. O ovário vai parar e não tem como voltar. Aí você tem que repor. Mas GLP-1 não. GLP-1, se você desinflamar esse intestino, ele pode ter 100 anos e ele produz. Ele produz a quantidade suficiente que você precisa, sem ficar com náusea, sem ficar com o nariz entupido, sem ficar com baixa de libido, com baixa de ânimo, sem ter todos aqueles sintomas escrotos Sem ter hiperinsulinemia, porque é isso. Muitas vezes a pessoa faz uso de GLP-1 e aí acha que está corrigindo, e aí eu vejo gente com efeito rebote, emagrecendo, mantendo a gordura alta. Por quê? Porque está fazendo hiperinsulinemia. E a insulina faz o quê? Ela, além de aumentar o apetite, ou seja, eu uso Saxenda, eu uso Ozempic e continuo comendo. Claro, sua insulina está alta, você está jogando dinheiro fora, porque se a gente não corrigir essa insulina, o seu apetite continua alto. E insulina Exato. alta faz o quê? Bloqueia a lipólise. Você não Exatamente, não queima queima gordura. gordura. Exatamente. Mas, Jorge, o GLP-1, uma das funções dele é promover a liberação da insulina. Então, Pois é. mas, Por cara, isso que é mas é o usado que eu para falo. diabetes. Mas então, Jorge, você vê o que eu falo. O pessoal quer usar uma droga que, fundamentalmente, uma das principais coisas que ela faz é trancar as válvulas do trato digestório e lentificar o peristaltismo. Você tem mais plenitude de víscera e aí você vai ter essa percepção de não ter fome. Será que realmente alguém acha que isso é de graça, Jorge? De graça? Não vai ter nada, não? Aí quando o paciente faz uma pancreatite, poxa, por acaso, quem sabe, né? Foi assim, um azar. É complicado, Jorginho, sabe? Mas olha, nós estamos parecendo dois velhos ranzinza hoje. É. Eu tô preocupado, sabe por quê? Porque tá faltando 3 minutos que eu nunca vi uma live passar tão rápido como as que eu faço com você. E já Eita tem porra! 1 milhão de perguntas aqui. Vamos Manda, pelo menos manda! tentar responder o Jogue! pessoal. Ó, tem um aqui. É necessário usar progesterona após a esterectomia total? Sim, se você está falando em menopausa, não se faz reposição de progesterona só para bloquear o útero para não sangrar na menopausa. A progesterona tem milhares de funções entre indução do sono, melhora do humor e várias outras. Vamos lembrar, pessoal, uma coisa só, Jorginho. Pessoal, o cortisol vem da progesterona. Sim, Nunca se esqueçam disso. O cortisol, que é o a hormônio de progesterona está lá em resposta, cima, lá em na cima na árvore conversão. dos hormônios esteroides. O DHEA também vem da progesterona. E vamos lembrar uma coisa: cortisol é hormônio de resposta ao estresse, não é hormônio de estresse. Então, quando você estressa, você precisa conseguir produzir cortisol. Para isso, você vai ter que ter tido progesterona. Mas vai, Jorge. Progesterona também é o precursor do hormônio da memória. Outra coisa aqui, estão perguntando, Adolfo, é verdade que suplementando zinco é necessário associar cobre? Em geral, a gente faz isso para não ter depressão do cobre por competição de absorção. Isso é clássico. Agora, é necessário? Depende. Eu costumo, viu, Jorginho, avaliar os pacientes antes. Por exemplo, se o meu paciente tiver muito cobre sobrando e pouco zinco, eu vou dar o zinco sozinho. Eu Sim. já quero justamente que ele absorva menos cobre, né? E vice-versa, pode acontecer. Então, na verdade, depende do paciente, pessoal. Essas regras assim muito fixas, toda vez que vocês viram a regra dessa muito fixa, desconfie, porque nunca é tão fixo A assim, né, controvérsia. Jorginho? Há E a gente controvérsia. procura justamente para isso. Justamente. Minha vitamina D está em 25. Posso fazer uso? Falar em dose aqui é uma coisa perigosa, mas se sua vitamina D está em 25, você precisa repor bastante para que ela passe pelo menos de 60. É uma mulher e não dá para saber a idade, mas essa é a faixa que a gente considera saudável, né? Exatamente. Perfeito. É por aí mesmo.
A gente não vai pensar em menos do que isso e ainda temos que avaliar os reflexos disso no PTH. Aí é outra história. Mas vai, tá tudo certo. Adolfo, essa eu vou deixar para você. O que é que Vá. você acha do glicoline, a proposta dele agir como metformina-like? Vamos lá, não existe nada metformina-like, tá? Eu Então, adoro esses termos like. metformina é metformina, metformina é fantástico, amo de paixão para todo sempre, amém da galáxia do universo, porque metformina é fantástico. Agora, esse produto é um produto bom? É um produto bom. A gente pode usar? Pode usar. Eu uso com alguns pacientes, principalmente quando o paciente não tolera a metformina de jeito nenhum. Às vezes eu ainda uso, viu, Jorginho, a metformina no Pentravan, Sim, né? gosto. Pois eu também gosto, mas aí eu fico com um certo Principalmente em limite de mulher. dose, principalmente em mulher. Mas aí quando eu quero trabalhar um pouquinho além, eu às vezes associo os dois. Eu posso fazer uma metformina no Pentravan e botar o glicoline na cápsula, não tem nenhum problema. Como posso usar o ginostema pentáfilo, como posso usar vários ativadores de AMPK ou de sirtuína 1, como o transresveratrol ou o próprio pterostilbeno. Então, assim, opção tem um monte. E o glicoline é um produto que eu acho legal, mas, pessoal, gravem isso. Não existe nada metformina-like. Metformina, ela impera acima de tudo. E ela faz tanta coisa boa que um dia desse eu vou fazer uma live, viu, Jorge? Só sobre metformina. A metformina hoje foi o primeiro senolítico que explodiu, assim, com vários estudos, que a gente sabe que alonga telômero, que a gente sabe que tem relação com longevidade, com sirtuína, com tudo aquilo de bom que a gente quer para quem está envelhecendo, independente de ter, inclusive, níveis glicêmicos mais altos ou não. Aí Perfeito. as doses vão ser adequadas. Eu não gosto de falar em dose, porque senão o povo começa a querer usar na dose que a gente falou e pode mostrar para ele. E a sua resposta respondeu também a pergunta da pessoa seguinte, que eu usei metformina e espirulina para SOP, mas estava com a barriga inchando muito quando tomava. Era por causa da metformina. Uma possibilidade é justamente o que a Adolfo acabou de falar, usar ela no Pentravan. Conversa isso com o seu médico. Qual a melhor Exatamente. via para o uso da progesterona na mulher na menopausa? Veja só, a progesterona é um hormônio que tem algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, progesterona natural não existe implante de cilástico. Só existe implante absorvível e é o implante que mais dá extrusão. Tanto que nas minhas aulas, nos cursos, tem uma indústria nova prometendo uma mudança no ligante e tal, que a gente vai analisar, mas é o implante que mais dá extrusão. Então, é um implante que a gente evita de usar, é o de progesterona natural. E assim, a própria Fagron, que é a empresa que produz o Pentravan, que é o veículo do gel, mostra que a absorção na pele da progesterona ela é ruim. Então, progesterona normalmente eu uso via oral, gosto muito de fazer com metformina, ou quando o motivo implica em útero, que ela perguntou na mulher que tem útero, via vaginal, porque tem o fenômeno da primeira passagem pélvica. Ou seja, a absorção vaginal é melhor do que a transdérmica, mas não é melhor do que a oral. Mas quando você tem ainda útero e quer promover uma maior chance de atrofia para que ela não sangre, a primeira passagem pélvica, por causa dos vasos pélvicos, faz com que a via vaginal possa ser a eleita. Então, normalmente vai ser ou por via oral ou por via vaginal. E Coisa as mais perguntas estão linda. brotando, viu, meu amigo? O negócio aqui tá Manda. ficando. Cadê? Perguntando, recomendado o uso do GH quando não há contraindicação para o paciente. Eu primeiro tinha que ver se tinha indicação, né? Não é quando não tem contraindicação, mas eu vou deixar você responder o que é que você acha. Não, Jorge, ó, você falou pouco e falou perfeito. Pessoal, vamos entender uma coisa. GH, hormônio de crescimento, hormônio hipofisário, ele tá na base do controle. Não é uma coisa pra gente ficar brincando. Então, assim, GH a gente dá para quem tem falta. Às vezes, viu, Jorginho? Eu vejo o pessoal chegar para mim e fazer assim: Tofo, vou usar um GH para dar uma secadinha. Eu falo: por que você não usa uma toalha? Porque, porque porra! Jorge, para pra pensar. O cara, para usar o GH para dar uma secadinha, ele vai ter que partir para aquelas doses transhumanas de 4, 5, 6 unidades dia, que são doses extremamente altas. Que tipo de implicação isso pode ter para o nosso paciente? E A ao gente invés da não secadinha, sabe. você dá uma inchadinha, porque o ZH nessa dose ele vai dar muita retenção de líquido, muita dor articular, né?
muita artralgia. E isso é típico. Então, eu gosto de lembrar o pessoal o seguinte, pessoal, vamos lembrar uma coisa, GH é um hormônio extremamente nobre, vamos chamar assim, não é baratinho, não é remédio de queimar gordura, Nem de emagrecer. nem de Nem de emagrecer. emagrecer, porque tem gente... Olha, eu vejo o paciente com um BF lá em cima, usando GH. Meu Deus do céu, tem tanta coisa Pois mais é, barata para emagrecer. Até o Ozempic, no caso dele, era mais barato e era melhor. mais barato? Mas tá usando GH para emagrecer. Eu digo, esse daí eu vi o Galo cantar, não sabia onde. E o pobre coitado dizendo, mas eu acho que eu não respondi tão bem. Eu fiz, nem vai responder. Usando Não vai. GH, assim, ó, hormônio, gente, é o seguinte. Ele em nível normal é ótimo, ele abaixo é ruim e ele acima do normal é péssimo. Pronto, acabou. Perfeito. Equilíbrio, acima de tudo, né, Jorginho? Tem que ter, senão não presta. Justamente. Não dá... o equilíbrio é a base de tudo. Deixa eu ver aqui se dá Perfeito. tempo da gente responder mais alguma. Rapaz, a Tem um gente tinha monte que de fazer uma live só de pergunta. respondendo pergunta. Um Ô, dia ainda vou pessoal, fazer obrigado. só para o povo perguntar. A gente pode fazer, Jorge. O que é que vocês acham da astaxantina como antioxidante? Eu sou suspeito para falar. Vou deixar você falar, eu falo depois. Eu também adoro. Eu só vou dizer que eu gosto Endometriose, mais, então. acho excelente e sei do extensivo uso ginecológico que você faz. Então, eu vou devolver para você sua bola, porque eu gosto muito, tá? Sempre gostei de bioflavonoide de forma geral, mas vá. A astaxantina é maravilhoso. Ela é um modulador do sistema imunológico, então para doenças autoimunes e na ginecologia. A endometriose eu já considero há muito tempo, agora o pessoal está começando. E assim, eu diria a você que o ovário policístico também. Assim como o diabetes tipo 2 também é uma Também. doença autoimune. Então, assim, a astaxantina é fantástico para isso. Ela é fantástica no caso da endometriose, né, dentro da fisiopatologia. Por quê? Porque ela bloqueia o NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta é o marcador nuclear, que é o início do processo da cascata de inflamação que vai gerar Inflamatória. a endometriose, que vai bloquear a ação do macrófago, que vai destruir o sangue e as células do endométrio que se implantam. Então, assim, a astaxantina é um antioxidante que eu uso bastante. Tô falando que eu tinha que devolver para ele? Olha Eu a ideia dos adoro. outros. Fecha a live e abre outra. Pelo amor de Deus, eu tenho 3 filhos, eu tenho um gêmeo pequeno. Essa semana eu tô, ó. Amanhã eu atendo de manhã, viajo de tardinha, porque quinta eu atendo o dia todo em São Paulo. Aí viajo de noite para o Rio, que sexta eu atendo o dia todo no Rio. Aí volto de novo para São Paulo, porque sábado é o encerramento da mentoria presencial em São Paulo. Então, se eu passar 1 minuto dessa live, Luciana vai me capar daqui a pouco. Não, não, não. Vamos fazer tudo o tempo certinho Mas e assim, já ó, vamos pensando na eu vou próxima. falar com a Adolfo, que a gente tinha prometido isso uma vez. Pelo menos uma vez no mês a gente faz uma live. Ô, Jorge, tô E a aqui. Adolfo é o rei da live. A Adolfo faz umas 30 lives por mês. Tá assim também não, tá assim também não. Mas, pô, cara, fazer live com você é sempre muito bom. Cara, é aquele negócio, a gente pensa parecido. Renato sumiu, rapaz. Cadê Renato? Rapaz, Renatão tá fazendo aí uns projetos dele lá, um monte de Ficou coisa rico, milionário, bacana. abandonou os pobres, tá vendo? Vai ser isso aí. Mas a gente tem muito o que fazer nós dois, Jorginho. Então é aquilo que a gente estava Vamos ver se a gente conversando mais faz pelo cedo. menos uma vez por mês uma live. Pra mim tá fechado, fechadíssimo, já Pronto, o próximo topei. assunto você escolhe. Tá bom, Escolher o próximo você escolhe. combinado, tá tudo Acho que certo. a gente respondeu quase tudo. Pessoal, assim, muitas perguntas eram parecidas, por isso que eu não respondi especificamente de todo mundo. Como tá perto de acabar, eu queria agradecer a Adolfo. Foi maravilhosa a live com você. Muito conhecimento, essa interação, essa espontaneidade. E eu quero que vocês mandem para mim ou para ele no direct, que a gente tem sempre o maior prazer de responder algo que não tenha ficado esclarecido. E assim, ó, se ele não escolher, enche no direct dele e escolha um assunto aí para ele escolher, para a gente fazer a live. Eu vou escolher um assunto bacana. E Jorginho, faço minhas suas palavras. É sempre muito bom estar com você aqui, irmão. Bom demais, tá? Que esse seja um projeto que a gente vai levar adiante, assim como os outros. Pessoal, vocês vão ouvir muito falar dessa parceria ainda. E obrigado a todos que assistiram a gente. Vamos então pegar esse tema para a nossa próxima live. Isso já está garantido, não tenha dúvida. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Boa pessoal. noite. Boa noite. Tchau, Até a tchau. próxima. Um abração.